Meus queridos e abençoados irmãos, a paz do Senhor, que prazer estar aqui mais uma vez diante de você para nós comentarmos aqui a lição número 5 da revista do quarto trimestre. Mas antes que eu inicie aqui alguma coisa, peço que você deixe o seu like e, se possível, compartilhe em suas redes sociais, divulgando o nosso canal, nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Seja o nosso parceiro, será uma bênção para muitos irmãos que irão assistir esta nossa aula. Bem, então vamos à lição número 5, lição que será ministrada no dia 5 de novembro, próximo domingo, cujo tema, o título é A Instituição da Monarquia em Israel. Eu gostaria de começar esta nossa aula perguntando a você o seguinte: de quem foi a iniciativa de pedir um rei? De quem foi a iniciativa? Outra pergunta: Israel precisava mesmo de um rei? Será que era tão necessário Israel ter a necessidade de ter ali um rei, um monarca, né? Ali na nação de Israel? Será que Samuel falhou na educação de seus filhos? São alguns questionamentos que a gente faz assim no início. Vamos ao nosso textuário que está aqui fundamentado em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. O textuário diz o seguinte: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhes: Eis que já estás velho, e teus dias e teus filhos, não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. De cara aqui, o que é que nós vemos? Vemos aqui a iniciativa de pedir um rei partiu dos anciãos de Israel, vieram pessoalmente à presença de Samuel, em Ramá, onde estava ali o profeta, e ali eles alegam duas situações. A primeira é que Samuel já estava idoso, bastante velho, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, isto é, os filhos de Samuel não tinham condições espirituais, ou a condição espiritual, de estarem ali liderando a nação de Israel. E aí eles pedem, feito exposto esses dois argumentos, eles vêm e diz o seguinte: Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Isto é, Israel estava agora querendo sair do regime, digamos assim, tribal, onde prevalecia ali juízes. Nesse caso aqui, nesse contexto, estávamos na época do juiz Samuel, também sacerdote e profeta, e agora, diante dessa situação, eles querem ser iguais às outras nações, que tinham seu rei para liderar suas campanhas de guerra, para governar todo o país. A verdade prática diz o seguinte: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. É verdade, precisamos tomar nossas decisões, mas sempre buscando as orientações do Senhor. A leitura bíblica em classe tem o apoio aqui do texto de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7, depois salta para o capítulo 10, versículos de 1 a 7. Eu gostaria de dar aqui uma orientação aos nossos queridos irmãos e professores e alunos também. Se você quer ministrar e entender bem esse assunto, eu peço que você leia a partir do capítulo 3 de 1 Samuel, capítulo 3, verso 15, até o capítulo 10, versículo 7, para você estar bem inteirado de todo o contexto do que está acontecendo aqui nesta lição. Tudo bem? Vamos lá então. Então, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 diz o seguinte: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. O versículo 4 e o versículo 5 são justamente os versículos aqui que embasaram o texto áureo, né? Versículo 5: E disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então, mais uma vez, reitero, partiu ali dos anciãos, né? Conselho ali de pessoas já com uma certa idade, líderes, que olhando para a vida física de Samuel, viu que ele não teria mais condições de percorrer o país, sair de tribo em tribo, ouvindo as causas, julgando as causas do povo,
Então, ele não tinha mais condições. E para piorar a situação, os seus dois filhos, um chamava-se Joel e outro chamava-se Abias, não tinha a mínima condição, reitero novamente, espiritual, porque se envolveram com a avareza, com o suborno e foram injustos, né? Muito injustos. Versículo 6, ele diz: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Samuel não gostou dessa proposta, apesar de coerente, ele não achou viável. E o texto diz: quando disseram, dar-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, né? Que bom que ele ouviu atentamente, não gostou, mas ele orou ao Senhor, buscou ali um refúgio no Senhor, quem sabe uma orientação de Deus. Na verdade aqui eles reivindicam um rei, e aí ele diz, para que nos julgue? Para que nos julgue? Na verdade eles queriam, não era um rei só para julgar, mas um rei para liderar a nação, principalmente fazer, reunir seu exército, formar um exército ali de coalizão das tribos, as tribos já unificadas, no caso aqui da monarquia, e também é um ponto relevante a questão da monarquia. Com a questão da monarquia, a gente pensa, acha que ficaria mais fácil a liderança de Israel. Como de fato, em certo sentido, sim, mas veremos que mais à frente, né, não nessa lição, veremos os males da monarquia. Bem, Samuel então ele ora, busca ao Senhor, e o Senhor vem e responde à oração de Samuel. Isso está no versículo 7, o texto diz: e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, né? Não reinar sobre ele. Veja que o Senhor não colocou aqui a expressão não julgar, o Senhor colocou, para eu não reinar sobre ele. Eles pediram um rei para julgar, mas o Senhor sabia que a intenção do povo não era essa, a intenção deles era ter um rei para liderar suas campanhas militares, praticamente ali procura dar uma solução para aquele conflito frequente com os filisteus. Eles precisavam de uma liderança forte e eles achavam que somente um rei poderia unificar as tribos e montar um exército poderoso para fazer frente ao exército filisteu. Saindo agora do capítulo 8, vamos para o capítulo 10 de 1 Samuel, certo? O texto no versículo 1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite. Samuel então escuta aquela orientação do Senhor e ele vai agora ungir a este personagem que vamos já falar dele. Então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, no caso aqui é a cabeça de Saul, e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Na Bíblia Almeida, revista atualizada, consta aqui o termo capitão, mas se você for para outras versões, por exemplo, a NVI ela traz a expressão líder no lugar de capitão. Se você for para a Bíblia de Jerusalém, eu tenho aqui, no lugar de capitão, está chefe, certo? Na verdade, é um soberano, um líder, certo? Então o Senhor estava ali concordando com Samuel que ele ungisse ali um líder sobre, ele diz, um líder sobre a sua herdade, certo? Versículo 2. Olhando para o versículo 2, já é uma palavra profética do profeta Samuel, já falando com Saul, já ungido, e ele profetiza sobre o que irá acontecer na sequência, e isso confirma essa unção de Saul para ser rei. Isso vai se confirmar. O versículo diz, partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Por isso que eu peço que os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando leiam a partir de 1 Samuel capítulo 3, versículo 15, e os capítulos na sequência, porque você verá o seguinte, que Saul ele sai de casa para procurar a jumenta de seu pai, que haviam se perdido, e ali ele recebe uma orientação e vão até a presença de Samuel quando acontece tudo isso aqui, certo? Então é importante nós lermos, não ficarmos presos apenas à leitura bíblica em classe, mas ler outra referência para você
consubstanciar mais a sua lição e você ter mais firmeza naquilo que você vai ensinar. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, eu já ouvi, assim, uma espécie de pergunta, né? As pessoas geralmente falam assim: quem foi o personagem da Bíblia que saiu à busca de jumentas e encontrou um reino? Né? Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi. Então, esse personagem é Saul, ou foi Saul. O versículo 3, ele continua aqui Samuel a profetizar, dando ainda mais detalhes desse encontro de de Saul com outros personagens. O versículo diz: e quando dali passares mais adiante e chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Então veja a precisão. Eu fico aqui fascinado com os detalhes que Deus revela a Samuel. Como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus ele é profundo, como o nosso Deus ele é glorioso. O nosso Deus ele tem todo o saber, toda a sabedoria, né? Essa presciência de Deus em ser tão detalhista a respeito do que iria acontecer mais à frente com esse encontro de Saul com estes homens aqui. E ainda no versículo 4, ainda tem mais detalhe. E te perguntarão onde estás e te darão 2 pães. Como estás, perdão. E te perguntarão como estás e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Era para ele pegar esse pão. O versículo 5, ele ainda continua trazendo mais detalhes sobre esse encontro de Saul com estes homens. Observem. Então virás ao outeiro de Deus, em outra versão tem Gibeá Elohim. Então virás ao outeiro de Deus, Gibeá Elohim, entenda assim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, ou seja, um grupo de profetas, que descem do alto, ou seja, do lugar alto, e trazem diante de ti saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. Então ele está dizendo aqui que ele vai encontrar-se com um grupo de profetas, num rancho de profetas, esses grupo de profetas fazendo ali uma espécie de bandinha, né, que temos na nossa igreja, a bandinha, vamos ouvir a bandinha. Então ali temos essa bandinha aqui com saltérios, tambores e flautas, aquela alegria contagiante, e aquele povo ali profetizando, eles vão profetizar, mas a profecia não vai ficar apenas na boca desses profetas, esse rancho de profetas. Eles estarão profetizando nessa hora o que iria acontecer em meio a esses toques, a esses instrumentos, nessa música aqui. O que vai acontecer? Olha o versículo 6. Aí o versículo 6 vai mostrar o seguinte: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Que promessa maravilhosa. E profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. A partir daquele instante, Deus estaria confirmando que Saul era o rei, o monarca escolhido pelo próprio Deus. Um detalhe importante é o seguinte, já respondo aqui. Quem escolheu Saul para ser rei não foi o povo. Se você pensava assim, você está equivocado, ou estava equivocado, não está mais. Quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Agora, quem impediu um rei foi o povo. Isso é muito importante, estabelecer essa diferença. E o Espírito do Senhor, quero ler novamente, que esse versículo é tão fascinante, tão glorioso, majestático. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. A partir daquele instante, o coração de Saul seria um coração agora diferente do que era antes. Versículo 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Noutra versão diz, faça o que a ocasião exigir, por exemplo, na Nova Almeida atualizada. É isso, meus amados irmãos. Sendo bem rápido aqui, o objetivo geral é mostrar que para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus sempre. Tomar decisões, qualquer que seja essa decisão, é sempre bom nós pedirmos a orientação ao Senhor. Objetivos específicos são 3, que é conceituar a monarquia, explicitar a escolha de Saul como rei e especificar o rei que o povo escolheu. É importante aqui ver o seguinte, não é? Especificar o rei que, na verdade, seria que Deus escolheu. Não foi o povo que escolheu o rei Saul. O povo, reitero novamente,
O povo pediu um rei, mas o rei escolhido por Deus, neste caso aqui, foi o rei Saul. Bem, saindo então desses objetivos, vamos ao comentário propriamente dito, partindo aqui da introdução. O que é que nós veremos aqui na introdução? Nós sabemos que, nesse contexto, Israel estava em regime tribal, Samuel praticamente era o último juiz que estava ali em Israel, e agora o povo vendo a situação vexatória, eu digo, pelo mau testemunho dos filhos de Samuel, vem diante de Samuel e reivindica que ele escolha uma pessoa para liderá-los, porque ele já estava velho, não teria mais a mínima condição. Então foi um desejo assim, de impedir pela monarquia um rei, foi um desejo que partiu da própria liderança. O autor coloca aqui, foi um desejo nacional, mas Deus interveio, Deus sabia o que estava autorizando, né, e na sua grande misericórdia, usou ainda Samuel por um período de tempo para orientar o Saul, que seria o novo rei. Então, a partir daquele instante, daquela unção de Saul, Israel passaria agora a receber ou a ter um monarca para liderar o povo. Em todas as situações, vemos que Deus sempre procurando ajudar Israel, principalmente nos momentos mais difíceis, espiritualmente falando. Sabemos que Israel tornou-se rebelde a partir da sua caminhada no deserto. O povo murmurou, o povo levantou-se contra Moisés, contra a liderança, contra Arão, enfim, o povo murmurava, mas na verdade as murmurações eram contra Deus, diretamente contra Deus, certo? Outro ponto importante aqui é que, apesar dos pesares, apesar de Israel ser tão, podemos assim, rebelde e já estar na sua terra, na terra da promissão, já ter ocupado ali a terra que manda leite e mel, a Canaã, assim chamada, o povo voltou-se para deuses estranhos. O povo começou a adorar os deuses das nações cananeias. E nós veremos que isso trouxe um grande prejuízo espiritual. Deus então levantou juízes. Os juízes geralmente procuravam trazer o povo para Deus. O povo, quando arrependia-se, Deus novamente soerguia a nação. Daqui a pouco, novamente, Israel voltava à queda, arrependia-se. Daqui a pouco, Deus então restaurava a nação. Então, durante todo o período do juiz, havia esse círculo vicioso, né? Queda, arrependimento, restauração. Isso era um círculo vicioso. E chegou um momento em que Samuel, por ser o último juiz e por impossibilidades físicas, assim dizemos, a nação, os líderes, viram-se obrigados a procurá-lo para que Samuel desse ali tomasse ali uma decisão, escolhesse um monarca. Mas Samuel, ele ora ao Senhor, e quando ele ora ao Senhor, o Senhor dá a instrução sobre quem seria este escolhido dele. Bem, o primeiro tópico é por que a monarquia? E aí veremos 3 subtópicos. O primeiro é um sentimento de orgulho nacional. O segundo, o fracasso dos filhos de Samuel, nós já adiantamos aqui alguma coisa. E o terceiro subtópico, rejeitando os planos de Deus. Olhando agora para o primeiro subtópico, só alguma coisa aqui que eu achei que merece assim, um destaque. O autor coloca um sentimento de orgulho nacional. Então, o que é que o povo queria? O povo queria ser igual às nações vizinhas. Queria ter seu líder, queria ter o seu rei para liderar suas campanhas bélicas, militares, queria ter um soberano, mas as consequências não serão assim tão fáceis, né? O que vai acontecer. Ele fala aqui, o desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise, é verdade. Então Israel, só ao sentir-se encurralados, principalmente pelos filisteus, é que se lembravam de Deus. Nessa ocasião, Deus levantou juízes para resolver disputas, liderar ali a nação frente às guerras. Muito bem, aqui diz, segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. É verdade, isso aí nós sabemos que Israel é uma nação muito abençoada. Deus fez um pacto com Abraão, que abençoaria esta nação, né? E
o que ocorre é que a nação, ela desvia-se do Senhor, mas Deus mantém a sua promessa de sempre ajudar a nação, apesar da nação descambar pelo caminho das outras nações, preferindo um líder ao invés da liderança do próprio Deus. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Por quê? Porque Deus sabia, na verdade Deus sabia, amados irmãos, que chegaria esse momento. Chegaria o momento em que a nação iria pedir um rei. Deus é tão claro quanto a isso, nós daqui a pouco vamos ler aqui um texto aqui nas Sagradas Escrituras, que você vai concordar comigo. Então, eles queriam rei, queriam adotar o regime monárquico como as demais nações, o modelo pagão, o autor coloca aqui. Isso significa o quê? Rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. E aqui eu acho que é bem pertinente e bem colocado o que o autor da lição, o comentarista, ele coloca. Porque, meus amados irmãos, assim como Israel no passado procurou procurou politicamente copiar o mesmo modelo de regime das nações ímpias, idólatras, a igreja hoje também, se ela não vigiar, ela vai incorrer no mesmo erro hoje que as empresas do mundo. Nós sabemos que há muitas empresas no Brasil e o objetivo é o capital. A igreja não pode entrar por esse caminho. Igreja não é empresa. Ninguém pode ser, digamos assim, o dono de uma igreja a fim de auferir lucros. Nós sabemos que há muitos ministérios aí, monestério, né? Monestério e não ministério. Ele diz assim: há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico, cumprindo as suas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual. A igreja não é uma empresa para ter muito dinheiro, não. Todo recurso que entra na igreja é para ser investido na obra de Deus, principalmente na obra missionária, na obra de evangelização. Isso é importante, e não só pensar em auferir lucros. Então a igreja não é empresa. Jesus afirmou: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então a igreja não tem que comungar com o mundo. A igreja tem que ser diferente do mundo. Infelizmente, Israel quis ser igual ao mundo e aí deu no que deu. Que lástima ocorreu com Israel. No subtópico 2, o que é que nós veremos aqui? Nós veremos aqui o fracasso dos filhos de Samuel, porque eram pessoas que não tinham a mesma espiritualidade de seu pai Samuel. Naquele contexto, a arca do Senhor não estava mais no tabernáculo, mas estava na casa de Abinadab. Nós sabemos que, vimos isso na lição anterior, quando eu comentei, quando os israelitas foram lutar com os filisteus, levaram como uma espécie de amuleto, como objeto para dar sorte, a arca do Senhor. Houve essa transgressão, retiraram lá do Santo dos Santos. O que aconteceu? Levaram uma coça tremenda, 34 mil israelitas tombaram no campo de batalha, 34.004, né? Porque Ofni e Finéias, o próprio sacerdote Eli, e também a sua nora, a mulher de Finéias. Então 34 mil soldados tombaram no campo de batalha, levaram a arca para as cidades que percorreu aí, praticamente as 5 cidades filisteias, não é? E ao retornar essa arca, que os próprios filisteus reconheceram que era Deus, tudo que tinha ocorrido ali no país foi a mão de Deus, eles retornam. Só quando a arca retorna, os israelitas não colocam mais no tabernáculo, mas colocam aonde? Colocam na casa de um homem chamado Abinadab. Então, os filisteus viviam em constantes ameaças, de vez em quando instigando a luta contra os israelitas. Os filhos de Samuel não tinham a mínima condição, como eu já disse, de fazer frente, ou pelo menos servir de exemplo, porque não tinha a mínima condição para serem líderes de Israel, porque tinham se corrompido, eram corruptos, entraram pelo caminho da ganância, certo? Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. O próprio Samuel
sabia disso e o povo via isso aí nitidamente. Veja como é importante o testemunho. Samuel foi um homem temente a Deus, uma bênção desde a sua infância, porém os seus filhos não entraram pelo mesmo caminho, né? Deveriam ter se espelhado no seu pai, mas não se espelharam. É importante aqui, irmãos, deixar registrado, é lamentável que homens como Samuel não teve seus filhos assim tementes como ele. Vimos que já anteriormente, o sacerdote ali, Hofni e Finés, foram pessoas execráveis, não tinham o menor temor a Deus, aprontaram coisas ali, pecados terríveis, e agora vêm os filhos de Samuel, que não praticaram os mesmos pecados, mas fizeram coisas também terríveis, né, quando envolvem-se em corrupção e em ganância. Por isso que eu peço que os irmãos leiam do capítulo 3 ao capítulo 10 para você se inteirar-se a respeito do contexto aqui. O autor coloca algo aqui que eu achei também bem pertinente e eu espero poder ajudar nossos irmãos, quando ele diz: biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Biblicamente, né, a Bíblia diz que está errado, nem diz que está certo, né? Na verdade, para você, melhor dizendo, o ministério pastoral não deve ser por hereditariedade. Não pode ser por hereditariedade, nem também por dinastia, né? Então não pode. É porque o pai é pastor, líder de uma grande igreja, o meu filho tem que ser. Não, não necessariamente. Será que ele tem a vocação? Será que ele tem a chamada de Deus para substituir o pai? Então tem que pensar isso. Nem sempre filho de pastor vai ser pastor, né? Eu digo aqui, parece uma brincadeira, mas o povo diz, e a gente sabe como o povo às vezes tem sabedoria, né? As pessoas dizem, filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Veja Samuel, um homem tão temente a Deus, sacerdote, profeta e juiz, e os filhos? E os filhos? Vejam no que deu, né? Bem, saindo daqui, vamos para o terceiro subtópico, rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino, né? Nós sabemos, claro, lendo a palavra do Senhor, que Deus já tinha uma pessoa no coração. Certamente Deus não será e nunca foi, jamais será pego de surpresa. Deus sabia que mais à frente, reitero novamente, mais à frente o povo iria reivindicar um líder para liderar um rei, né? Um rei, na verdade, um rei. E isso é tão verdade que na própria lei do Senhor, e eu gostaria que você, se você é professor, lesse isso aqui na sua sala de aula. Está aqui em Deuteronômio capítulo 17, meus amados irmãos, onde nós veremos os decretos do rei. São coisas que Deus já, na sua presciência, ele sabendo que esse momento iria chegar, o Senhor então entrega a Moisés isso, e Moisés entrega aos judeus. Isso aqui, ó, aos israelitas. Se quando entrarem, Deuteronômio 17, 14, se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Veja como isso se encaixa no que a liderança de Israel reivindicou. Versículo 15, olha aqui. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Então a escolha do rei seria a escolha de Deus, não do povo. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Terminantemente proibido um estrangeiro. Verso 16. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Orientação de Deus para ele não aumentar a sua cavalaria e não ir para o Egito buscar cavalos. Havia muitos cavalos famosos, os famosos cavalos do Egito. Deus proibiu que fosse feito esse comércio, essa compra de cavalos. O que mais? Ele agora vai alertar para que este rei não tenha muitas mulheres. Olha o versículo 17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Não ser muito rico, não ter acúmulo de riquezas. Que adianta acumular tantas riquezas e o povo está aí amigo, o povo está passando fome, o povo tendo necessidade.
E agora vem algo ainda bem substancial, versículo 18. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Naquela época era algo raro alguém ter uma cópia da lei. Somente os sacerdotes tinham, os levitas, né, claro. Mas o que acontece, o Senhor aqui determina, e é determinante que o rei, ao subir ao trono, deveria ter uma cópia da lei para ele ler, certo? Agora não é só ler por ler ou ter só por ter. Qual era a finalidade? Versículo 19. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Então a felicidade, o sucesso de um bom reinado estaria em o rei ter uma cópia da lei, mas não ter só uma cópia, como muita gente tem muito livro no estante e não lê. Mas ele deveria ler todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor. É temendo, é lendo a palavra de Deus que a gente aprende a respeitar o Senhor, a temer o Senhor, a honrar o Senhor, a se santificar. Aí diz, a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. O versículo 20 consta, isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. É isso. Então aqui está na lei, Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia que em determinado momento da história de Israel, o povo iria reivindicar a presença de um monarca entre eles. Está aqui, os decretos do rei, li Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 20. Daqui a pouco faremos mais alusão a principalmente a segunda parte aqui desse texto, a partir do capítulo 18. Bem, meus amados irmãos, acabamos então de falar sobre o primeiro tópico, né? Então Deus sabia que esse momento chegaria, a escolha, o povo iria pedir um líder. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Até hoje é o Senhor que dá líderes à igreja, né? Mateus 9,38 é aquele texto que o Senhor diz, peçam, pois, o Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita ou para a sua seara. Então é o Senhor que dá obreiros à igreja, é o Senhor que dá pastores à igreja e não igreja a pastor. Vamos ao segundo tópico. O segundo tópico, meus amados irmãos, vai falar agora sobre a escolha de Saul como rei. A escolha de Saul como rei. Lembrando que essa escolha foi uma escolha de Deus. A pessoa do rei escolhido, que é Saul, partiu do próprio Deus e não do povo. Isso é importante. O segundo tópico, ele traz 3 subtópicos. O primeiro, por que Saul? Né? Aqui ele faz uma pergunta, por que Saul? A segunda, a unção de Saul por Samuel. E terceiro, subtópico, os sinais de confirmação da unção. Por que Saul? Quando nós lemos 1 Samuel, nós veremos que o grande destaque, aqui o grande personagem, ou o grande herói, permita-me usar essa expressão, o grande herói aqui não é Saul, o grande herói aqui é o rei Davi. Por quê? Porque foi o homem segundo o coração de Deus. Na verdade, Saul começou o seu reino muito bem, profetizando, mas infelizmente entrou orgulho no seu coração, altivez no seu coração, e ele menosprezou a orientação de Deus transmitida por meio do profeta Samuel. Então o grande personagem aqui é o rei Davi. E ele coloca aqui o comentário: se Saul foi o primeiro rei de Israel, porque o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Justamente por isso, porque não foi bem sucedido. Ele foi ungido? Foi ungido, recebeu unção, isto é, o Samuel despejou ali, marcou, né, fez essa celebração, este ritual. Ele estava muito bem, mas infelizmente desobedeceu às orientações do Senhor. Entretanto, ele reinou indiferente, olha aqui. Saul reinou de forma indiferente, não quis saber, não ligou para ser um rei obediente. E aqui o autor coloca, foi um rei falho, egoísta, e ciumento, né? Nós veremos mais à frente, quando ele procura até matar o próprio Davi, com inveja de Davi. O propósito do autor sagrado é constratá-lo com Davi. Importante aqui essa colocação. Isto é, um rei
que começou bem, mas terminou mal, e Davi foi um rei que começou bem, teve um período que foi aquele seu adultério, mas arrependeu-se e foi um grande rei de Israel. Bem, deixando essa parte aqui, porque Saul, eu posso dizer o seguinte, foi Saul porque foi Deus que escolheu. Alguém pode achar, não, porque Deus achou que ele tinha um grande porte físico. Na verdade, Saul era um homem que se destacava do ombro para cima, era um homem alto, né? Ele se destacava, onde tivesse muitos homens, ele era o mais alto ali. Mas não foi isso. Será que foi só pela altura que Deus? Não, eu acredito que Deus não levou em conta, não foi o tamanho ou a altura, né, deste rei, não foi isso. O subtópico 2 vai falar a respeito da unção de Saul por Samuel. Isso aqui é bem relevante, porque o que nós vemos na lei são os sacerdotes sendo ungidos, né? Pela primeira vez, uma pessoa que não é sacerdote vai ser ungida, e essa pessoa é o próprio rei Saul, que Samuel, além de ungí-lo, o texto diz, o autor coloca, Samuel o beijou em um sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva, né? Preparada exclusivamente com essa finalidade. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo, né? Hoje, não há mais necessidade. Alguém vai ser separado para o ministério, não é o caso mais de alguém chegar e ungir a pessoa. O que a Bíblia nos recomenda, e vemos isso no Novo Testamento, é a unção dos enfermos, né? O que um obreiro recebe quando vai ser consagrado, separado para o ministério, é a imposição das mãos, de mãos do presbitério, e não a unção propriamente dita. Não é mais o caso. Bem, saindo desse subtópico 2, chegamos no subtópico 3, que vai falar sobre os sinais de confirmação da unção. Esses sinais é justamente aquela profecia, são os sinais que iriam confirmar que aquela unção, que esse personagem chamado Saul, ele estava de acordo com o plano de Deus. E o que iria confirmar que ele era um escolhido de Deus era justamente esses detalhes que vão se cumprir na vida de Saul, tudo debaixo da orientação de Samuel. Aí ele fala aqui como três são os sinais que confirmam a unção de Saul como rei. Ele encontra-se com as jumentas perdidas de seu pai, o próprio profeta é usado por Deus para dizer que, olha, não se preocupe, as jumentas já foram encontradas. Ele também mostra que 3 homens iriam ali diante dele no Monte Tabor. Apareceriam 3 homens, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E além disso, a capacidade dele profetizar. Então, 3 situações, as jumentas seriam encontradas, esses homens iriam se encontrar com Saul, e a riqueza de detalhes aqui é grande. E também o terceiro sinal, podemos assim dizer, é que o próprio Saul iria profetizar no meio dos profetas. E ele aqui destaca, o primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria, o segundo apontava para o sustento divino, isso é muito importante, a pessoa depender do sustento divino para a tarefa, né? E o terceiro, o rei reinaria sob o Espírito de Deus. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. Isso aí é de veraz importância, né? Aplicar-se ao trabalho. Não basta ser o líder, tem que ser aplicado, tem que botar o coração na obra e a obra no coração, tem que ser uma pessoa denodada, uma pessoa que se dedica, uma pessoa comprometida, né, com a obra do Senhor, uma pessoa que faz a obra com alegria, né? Isso é muito importante. Então ele diz, aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus. Quem alimenta o obreiro para ele trazer doutrina é a própria palavra de Deus. E está cheio do Espírito Santo. Então, 3 coisas importantes hoje. Naquela época era importante e hoje ainda está em pleno vigor. Dedicação ao trabalho, o Senhor quer empenho da nossa parte, dedicação. O que é que o Senhor quer também? Quer que o nosso principal alimento seja a palavra de Deus, né? Principal, é o único alimento para a nossa alma, é a palavra de Deus, porque ela vem da própria fonte, que é Deus, e também está cheio do Espírito Santo. Sem estar com o Espírito Santo na vida, a nossa jornada espiritual ela torna-se muito pesada e difícil de fazer. Mas com esta ajuda aqui, se eu me aplicar ao trabalho, se eu me alimentar da palavra e se o Espírito Santo está na minha vida, e está, com certeza,
a situação, o trabalho será uma bênção. Bem, amados irmãos, eu espero que você tenha aprendido algo agora no segundo subtópico, né? O segundo tópico, melhor dizendo. Vamos para o terceiro então. No terceiro tópico, o texto diz: o rei que o povo escolheu. Eu confesso aos irmãos que eu não colocaria dessa forma. Então foi o rei que Deus escolheu e não o povo. Quem escolheu o rei Saul, foi Deus. O povo apenas pedia. Então o rei que o povo escolheu, certo? Nesse tópico aqui nós teremos 3 subtópicos. Uma escolha pautada na aparência, mas essa escolha aqui não foi... houve um equívoco aqui, me perdoe o comentarista, mas não ficou bom isso aqui. Porque um aluno, se ele não for um aluno assim, que esteja bastante atencioso, ele vai achar que isso aqui realmente está certo. Mas não está. Uma escolha pautada na aparência. Então, será que Deus se equivocou? De forma nenhuma. Não foi o povo que viu Saul alto e disse: olha, você vai ser rei porque você tem altura, você é forte, você é musculoso. Não, não foi. Então não colocaria dessa forma. Me perdoe o comentarista, mas eu acho que o irmão aqui cometeu um certo... não foi feliz aqui nessa colocação, tá? Uma escolha pautada na aparência, você está colocando a responsabilidade para cima de Deus, certo? Então não colocaria isso. Bem, o que vai acontecer? Na sequência, nós veremos aqui o seguinte. Ele diz: Saul rejeitou a palavra do Senhor, assim brevemente Deus daria ao povo um rei, segundo o seu coração. Na verdade, Saul, ele cometeu uma dupla desobediência. Quando eu vou ler agora, eu peço que você, meu amado irmão, abra sua Bíblia. Se não tiver um exemplar aí, apenas preste atenção. Nós vamos ler aqui alguns textos. É importante substanciar aqui, ou consubstanciar a mensagem, certo? Eu quero ler aqui um texto que está em 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 e 16. Samuel capítulo 9, versículos 15 e 16. Deixa eu achar aqui o texto. 9. Vamos ver. Capítulo 9, versículos 15 e 16. 9, 15 e 16. Está aqui. Pronto. Achei. Estava olhando aqui para o 10, mas está aqui. O que acontece? O texto vai nos mostrar o seguinte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Veja aqui que foi Deus que escolheu Saul. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então veja que, só para embasar o que eu disse, a escolha foi do próprio Deus. O próprio Deus disse que faria com que aquele homem aparecesse, chegasse até a presença de Samuel. O que nós veremos aqui no capítulo 10 é que Saul foi ungido, e o que veremos a partir do versículo 5? Veremos no versículo 5 que Samuel vai trazer aqui algumas orientações para Saul. O texto diz, versículo 5, 10, verso 5. Depois você irá a Gibear de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo dos profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E aí vem, aí o versículo 8. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Então, observando o versículo 8, havia uma orientação aqui do profeta Samuel para que Saul esperasse por 7 dias até que este profeta chegasse até a presença de Saul, certo? Até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Então, esta é a orientação. Aí eu pergunto, Saul vai obedecer isso aqui? Não. Aí eu peço para você ir no capítulo 13, a partir do versículo 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar.
E ele, versículo 9, e ele ordenou, traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Versículo 10, quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Dá para nós entendermos aqui que o dia não havia se passado ainda, estava no 7º dia, ele não esperou o final da tarde, assim que Saul acaba de oferecer esse holocausto, chega então o profeta Samuel para saudá-lo. Então Saul já começou a cair aqui, desobedecendo ao profeta do Senhor. Pulando agora para o versículo 13, aí veremos aqui a reprimenda do profeta Samuel a Saul. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então, essa foi a primeira desobediência da parte de Saul. Mas não ficou só nisso não. Noutra ocasião, no capítulo 15, novamente o profeta de Deus chamado Samuel vai orientar a Saul para que ele entrasse em guerra contra os amonitas, certo? Então ele vai entrar em guerra contra os amonitas e a ordem do Senhor era essa. A ordem do Senhor era essa. Vou ler a partir do versículo 3. Agora ataque os amalequitas, não eram os amonitas, os amalequitas, Amaleque, né? Os amalequitas, e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Era para destruir tudo. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Certo? Então a ordem aqui era exterminar tudo, matar todas as pessoas de Amaleque, dos amalequitas. O que vai acontecer? Quando chegamos no versículo 5, veremos que Saul vai montar uma emboscada, ele logra êxito neste combate. Aí quando chegamos no versículo 8, o que vai acontecer? Vemos aqui novamente Saul fraquejando, desobedecendo. Por quê? Porque ele vai poupar o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Ele poupa, mas a ordem do Senhor era matar todo mundo. E ele vai e não cumpre a palavra do Senhor. Versículo 8 eu vou ler aqui para os irmãos. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Quer dizer, destruiu o povo, mas poupou seu rei. Versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Olha aqui, começou a desobedecer novamente aqui. Poupou ovelhas e os bois, não era para poupar. Os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então vejam mais uma vez. Aí quando chega no versículo 13 do capítulo 15, quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Seguiu nada, ele desobedeceu. Então novamente Saul incorre no mesmo erro, desobediência. E ele diz mais, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. E quem pediu para ele poupar? Deus pediu para ele poupar o rei Agag? Samuel, por acaso, pediu? Não, desobediência. E agora nós veremos a reprimenda de Samuel, versículo 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E agora vem a palavra mais pesada ainda. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eita, e agora? Então, uma dupla desobediência de Saul. Então não dava para ser rei, porque já estava achando-se muito poderoso a ponto de desobedecer às orientações do Senhor. Isso não foi nada bom, não foi bom. O autor coloca, então vimos essa questão da desobediência de Saul. O autor aqui, voltando para a lição, o autor diz, entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente era um homem notável.
Irmãos, 1 Samuel 9,2 mostra isso, que ele se sobressaía diante dos demais homens, mas o povo não se impressionou com a altura de Saul, tá? O critério da escolha não foi a altura, o seu porte físico, foi o próprio Deus que, por sua soberana vontade, escolheu Saul. E aqui ele coloca: o povo não via nada além que a aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Ora, quem escolheu Saul? Não foi Deus? Então não joga essa culpa para o povo, certo? Eu não estou culpando Deus. Deus, na sua soberania, escolheu Saul para ser rei, deu orientações porque tem um bom profeta, um profeta fiel. Infelizmente, é aquela questão: Deus não vai impedir ninguém de pecar. Deus deu o livre-arbítrio. Você recebe as orientações, eu recebo as orientações. Quem escolhe acatar as orientações de Deus é eu e você. Então Deus não vai nos impedir de pecar. Então ele foi um homem, teve o coração mudado, o Espírito Santo do Senhor estava nele, né? Veio sobre ele, ele profetizou. É uma bênção, mas entrou pelo caminho da rebeldia, da desobediência. Deixou a vontade de Deus em segundo, terceiro plano, para agradar seus soldados. Desobedeceu o Senhor. Mas Deus já tinha um rei no seu coração, e esse rei será Davi. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Amém por isso, né? Saindo daqui, meus queridos e abençoados irmãos, vamos para o subtópico 2, os direitos do novo rei. Aqui eu acho que acredito, né, que houve assim, uma pequena falha de Samuel. E não se escandalize por isso, não me tenha assim por pessoa que queira demonstrar algum conhecimento, não é essa a finalidade. Mas os irmãos estão lembrados que eu li aqui Deuteronômio capítulo 17 e li os direitos de um rei, ou seja, os privilégios que o rei teria, né? Agora, as obrigações. Eu estou dizendo isso porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós descobrimos que Samuel, ele vai dizer para o povo, vai ler para o povo, vai expor ao povo os direitos que um rei teria, né? Os direitos que um rei teria, os privilégios, né? Que ele teria. E aqui o autor ele coloca o seguinte, eu vou ler: todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra. Todos seriam servos do rei, no trabalho, no campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos. Então, o que Samuel leu para o povo, ou pelo menos expôs os privilégios do rei, o povo agora estaria espécie assim de escravo do rei, servo do rei. As mulheres seriam perfumistas, os melhores campos dos israelitas agora seriam do rei, eles teriam agora que pagar impostos à corte, ao rei, à monarquia. Então ele expôs. Só que Samuel, ele esqueceu-se de um pequeno detalhe. Ele deveria ter chamado Saul, ter colocado Saul diante do povo e teria lido isso aqui que eu vou ler para você. Eu já li, mas vou ler novamente. Seria ideal que Samuel tivesse chamado Saul, colocado ele ali diante do povo e lido para ele, né? Uma espécie assim de profissão de fé. Da seguinte forma, a partir do versículo 18, ele poderia ter chamado Saul e teria dito: quando subir ao trono do seu reino, Saul, você tem obrigações. Olha, esse povo vai lhe servir, mas você terá obrigações para com Deus e para com o povo. Você está disposto? Pois não. Pode ler. Aí ele vai ler. Quando subir ao trono do seu reino, Saul, você mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Isso aqui ele deveria ter lido diante do povo e diante de Saul. Mas não fica só nisso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la. Viu, Saul? Você terá que ler todos os dias a lei do Senhor. Lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Está disposto? Mas não é só isso, tem mais. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem da direita, nem para a direita, nem para a esquerda,
Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Ele poderia ter perguntado, tá vendo, Saul? Se você obedecer ao Senhor, tiver uma cópia da lei, ler a palavra do Senhor, você não vai humilhar seus irmãos, você vai saber se portar, você vai saber entrar, você vai saber sair, você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita, o seu reino vai ser um reino longevo, não é? Mas ele não fez isso, não fez isso, pelo menos é o que a Bíblia nos apresenta aqui. Mas os privilégios do rei, ele leu, agora as obrigações, não leu. Esses privilégios aqui, particularmente, de onde Samuel pode ter tirado isso? Da lei? Não vejo nenhum local da lei esses detalhes que o autor coloca na lição aqui e que o próprio Samuel falou. Mas, particularmente, foi espelhando-se, vendo como as demais nações procediam, os seus reis, seus monarcas, ele, sabendo disso, né, questão de conhecimento da época, ele trouxe para o povo. E ali o povo aceita as condições da aceitação e da existência de um rei. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. Isto é, confirma aqui o que eu acabei de falar. O terceiro subtópico, meus queridos irmãos, vai dizer o seguinte: o novo sistema político e o aspecto teológico. Ele aqui começa dizendo o seguinte: Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu liderança para representá-lo em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Isto é, Deus nunca abandonou seu povo, sempre teve nos momentos difíceis da história de Israel, nos momentos para ouvir o clamor do povo, o povo se arrependia, Deus chegava com livramento, então o Senhor sempre estava próximo a Israel, né? Isso a gente chama isso de imanência, Deus está sempre presente, próximo, envolvido com as causas do povo. Agora não seria diferente, isto é, mesmo o rei, mesmo a figura de um rei liderando o povo, de forma nenhuma Deus iria virar as costas para seu povo, porque Deus daria a ele, assim podemos dizer assim, os seus assessores. Deus iria usar o próprio sacerdócio ou os sacerdotes, iria usar também profetas para ajudarem aos reis, né, ou ao rei, no caso aqui Saul, a liderar bem o povo, a ser um rei justo, um rei bom, um rei realmente de fato líder. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdote e profeta representariam o conselho de Deus. Então vejam que o rei ele teria a lei de Deus, né, para ler e meditar todos os dias. Além disso, ainda tem o privilégio de ter o assessoramento de sacerdotes e o assessoramento também ali dos profetas nas questões espirituais. Então é isso, meu amado irmão, meus amados irmãos, espero que você ministre uma boa lição, certo? Como conclusão, não se esqueça que Deus é o soberano da história. Deus jamais será pego de surpresa, né? Que Deus maravilhoso é esse que nós temos, um Deus que já vendo na sua presciência que o povo iria reivindicar um rei, ele já providenciou já na sua lei as normas para este rei. Que Deus lhe abençoe, uma excelente ministração, a paz do Senhor, até a próxima ministração em nome de Jesus.